se o brasileiro ele é mais misógino ou racista. Eu acho que ele tá bem representado aí nas duas áreas aí, né? Infelizmente. A gente tem um combo aí na presidência. Misoginia, racismo, conservadorismo. Homofobia. Fala, galera! Como estão vocês? Estamos de volta com o nosso podcast semanal sobre aleatoriedades e coisas da vida. É ele mesmo, ele, o Batata Cast. Eu sou o Constant, jornalista e humorista. Estou aqui do lado dos meus dois grandes amigos, do lado virtualmente falando. Fala, galera, aqui é o Bruno, sou historiador, mas faz tempo que eu não debato esses assuntos e vai ser muito legal aprender aqui com a Marília. Fala, galera, eu sou o Leonardo, professor de História e Sociologia e é isso aí. Bom, então é isso, estamos de volta e, como sempre, nós temos aqui uma presença ilustríssima. Não é a Mulher Maravilha, mas é a Marília Maravilha. Isso mesmo, a Marília. Eu vou ler a bio delas pra vocês do Instagram, pra vocês verem. Ela é Deus Ex Machina, gostei desse, hein? Arretada, feminista, surfista, acidíssima, amazona, olha aí, igual a Mulher Maravilha. Mestranda, baiana, saravazenta, pujante, TDAH, um tratorzinho lindo. É isso mesmo, é essa, a nossa Mulher Maravilha, Marília Maravilha. Não é mesmo, Marília? Com certeza. Oi, gente. Só pra falar pra galera, o seu mestrado é em que mesmo, Marília? Em Ciências Sociais, na UFBA. Bom, então é isso. Embarquem com a gente no nosso episódio de hoje. E o nome do episódio é O de Cima Sobe e o de Baixo Desce. E dentro desse conceito de subalterno, o que você entende, né, na sua pesquisa, no seu discurso, o que é esse subalterno, né? O conceito subalterno, na verdade, assim, segundo os meus estudos, ele vem para substituir o conceito de oprimido. Porque o conceito de oprimido, ele dá uma ideia de algo estático. O conceito de subalterno, ele surge a partir dos estudos de subalternidade, e aí a gente tem vários autores que trabalham com isso, o principal foi Gramsci, e falam que existe todo um processo histórico de formação de subjetividade, né, do que é um indivíduo subalterno, do que é um indivíduo oprimido. Então, o conceito de subalterno, ele é um conceito que vem para substituir o conceito de oprimido e tirar essa categoria de oprimido como algo estático. No meu ponto de vista, o subalterno brasileiro é o brasileiro, porque o brasileiro ele foi construído como subalterno. E aí a gente tem o quê? As hierarquias de subalternização. Da mesma forma que a identidade, a gente tem algumas hierarquias que subalternizam mais os sujeitos. E o que é essa subalternização, né? Esse posicionamento hierárquico. Então, por exemplo, o homem branco, ele se posiciona melhor do que a mulher branca. E a gente tem o quê? Uma hierarquia de poder de quem na sociedade está no topo da pirâmide e quem está mais embaixo, quem está na base. Você acha que dá pra gente fazer uma hierarquia aí de quem tem mais voz até quem tem menos voz, assim? Com certeza. Por exemplo, se a gente for pro conceito de hegemonia, né? Todos os países ele tem os grupos hegemônicos, ele tem os blocos hegemônicos, né? Que é o quê? O homem branco rico. Então, o homem branco rico, se ele for muito rico, ele vai transitar em qualquer país sem nenhuma dificuldade, independente da identidade que ele tenha, independente dele ser brasileiro, nigeriano ou sudanense. Então, o homem branco rico, ele é hierarquicamente uma pessoa que pode transitar em qualquer país. Então, a identidade dele nacional independe, porque o capital é mais importante do que alguns marcadores identitários. E vamos supor, por exemplo, o homem negro rico. Ele não vai ter essa mesma facilidade ou vai? Não vai ter a mesma facilidade porque ele é negro. Então, a primeira identidade que se apresenta é a identidade racial, é a cor dele. Porque quando a gente trabalha com o conceito de identidade, a gente trabalha com o conceito de imagem, né? Então, qual é a primeira imagem que a gente tem? É do homem negro. Então, a cor dele fala mais do que o capital, mesmo que ele esteja super bem vestido. Então, o discurso da imagem dele
que fala primeiro, mesmo se ele não falar nada, é a cor. Como é que fica a questão, por exemplo, aí da classe? Porque daí a gente cria diversas hierarquias. Aí, por exemplo, dentro da própria classe trabalhadora, a gente vai ter uma série de hierarquias, não vai? Assim, na própria classe trabalhadora. A gente tem na classe trabalhadora, a gente tem... vou pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm o que eles chamam de white trash, né? Que são aqueles brancos pobres e tal, que são super racistas, né? Os rednecks e tal. A gente nem precisava falar dos Estados Unidos, porque o Brasil tá, hoje em dia, né, mano, como que isso se propagou aqui, já que a gente tá falando, né, de Brasil, né, a gente tem visto no Brasil os preconceitos se exacerbarem aí de 2016 pra cá, sei lá, de 2014 pra cá, dentro da própria classe trabalhadora, né, cara, muita gente se desiludiu um pouco aí com a esquerda, né, com o governo do PT, talvez pela associação aí com as empreiteiras e com o capital, muito também pela mídia. Então, assim, como é que fica a questão das identidades dentro da classe trabalhadora, né? Se a gente quiser organizar e fazer uma revolução. Não que a gente queira, né? Induzir ninguém aqui nesse podcast. Stalin. É a Jequiti, né, do comunismo. Aí eu acho, Léo, que a gente entra em algumas searas, né? Por exemplo, a classe intelectual, ela é uma classe diferenciada. Então, ele está posicionado hierarquicamente, não é superior, né? Mas ele está melhor posicionado do que o trabalhador de trabalhos braçais. Então, dentro da classe trabalhadora, a gente ainda tem uma hierarquia. Na verdade, quando a gente vai estudar sobre identidade, a gente percebe que quanto mais marcador social a gente coloca, os marcadores sociais são as categorias identitárias, né? Então, assim, marcador social raça. Aí, dentro do marcador social raça, a gente tem o quê? O colorismo. Então, quanto mais clara a cor, mais direitos essa pessoa vai ter. Então, assim, a gente tem o marcador social classe. Quanto mais estabilidade, quanto mais afastado dos trabalhos braçais, melhor posicionado esse trabalhador vai estar. A questão chave que eu acho que a gente tem que focar é como a gente falar de hegemonia para o proletariado, se esse proletariado ele está muito próximo da servidão, né? Como a gente falar sobre um trabalhador que pode ter direitos se esse trabalhador ele está muito próximo da servidão. Se ele mal tem tempo para descansar, como é que esse trabalhador vai conseguir pensar em como conquistar direitos? Que tempo ele vai ter para conquistar direitos, já que ele está cansado e estafado fisicamente? E aí, se a gente for para Gramsci fala que o intelectual ele tem um papel importante na emancipação desse trabalhador. Então, a revolução contra-hegemônica, ela é embasada... O intelectual ele tem um papel extremamente importante. E hoje você acha que o intelectual tem cumprido bem esse papel? Não cumpre o papel. Principalmente porque a gente tem... a academia, na verdade, a gente tem uma lógica de produção... não sei como falar isso, mas a gente tem uma lógica de produção. Cada vez mais... Os autores, eles têm uma linguagem rebuscada, eles vão até as comunidades, até as populações, estudam essas populações e não dão retorno. Então, é um saber, é um conhecimento que fica muito dentro da universidade. E aí eu acho que os povos tradicionais, eles têm feito um contramovimento muito importante. E aí, quando eu falo de povos tradicionais, eu falo de indígenas, de ciganos, de quilombola, de assentados, de povos extrativistas, pescadores, marisqueiras, né? Eles têm um papel muito importante, porque eles, além de ter alguns conceitos, né, que embasam esses povos, a solidariedade, o saber tradicional, a proteção do meio ambiente e o fortalecimento da identidade. Então, eu acho que os grupos tradicionais hoje, eles exercem um papel muito mais importante do que os intelectuais no Brasil, pelo menos. Eu ia falar que a gente estava... Esses dias a gente mesmo falou que quando algum cientista faz canal no YouTube, ele é mal visto pela academia. A gente falou disso no Teoria da Conspiração e Quem Não Surtou, tá surtado. O Bruninho tá bom de memória, hein?
É se eu não me engano, o Pirula, né? O Pirula que reclama disso, né? Que quando ele fez o canal no YouTube, os acadêmicos não gostaram. O Átila. O Átila também. É verdade. Eu acho que a gente pode falar sobre relações de poder, né? Agora, quando alguns grupos ou indivíduos eles se reposicionam na sociedade, os grupos hegemônicos inventam novas formas de desqualificar os discursos desse indivíduo que está se reposicionando na sociedade, né? E aí, Djamila, Carla Cotirene, elas são extremamente canceladas, né? Como vocês falaram no podcast de vocês. Ela ouviu, hein? Então, quando os indivíduos eles se reposicionam na sociedade, os grupos hegemônicos inventam novas formas de desqualificar os discursos que eles têm. Isso aí que você me falou, fugindo um pouco, me lembrou uma coisa relacionada aos jogadores de futebol. Eu que gosto de futebol, por exemplo, que eles têm essa ascensão social muito rápida, né? A maioria são meninos de periferia e tal. E quando eles têm a oportunidade de falar, porque o microfone tá ali, né, a partir do momento que eles se tornam jogadores famosos e tal, eles não têm a consciência social, a consciência de classe. A gente vê muito isso nos jogadores brasileiros, porque você vê jogadores de outros países, tem uma diferença, mas acho que tem muito a ver com relação à educação básica também, né? Porque esses meninos, eles não têm nem tempo de estudar. É difícil você cobrar, por exemplo, claro, você vai ver Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, esses caras todos se posicionam de forma completamente torta quando tá em época de eleições ou qualquer coisa assim. Só que é difícil, porque eles não tiveram esse contato com a educação quando eles eram pequenos, né? Você vê outros países assim, até os jogadores argentinos, eu já vejo que já tem uma consciência de classe melhor, sabe? Quando eles ascendem, eles falam coisas mais interessantes até do que os jogadores brasileiros. Acho que o único brasileiro, assim, que eu vou lembrar que falava umas coisas interessantes era o Sócrates, né? Na democracia corintiana e tal. Talvez eu tenha viajado aqui, mas... Não viajou. Vamos lá, ó. Primeira coisa, o capital, ele enviesa os discursos, né? Então, assim, quando você tem pessoas que têm condição financeira, quando tem uma ascensão financeira muito rápida, como, por exemplo, dos jogadores de futebol, eles se sentem como parte de uma comunidade hegemônica, sendo que eles não são. E o que acontece? A identidade brasileira, ela foi desmantelada durante a história, né? Então, quanto menos as pessoas se identifiquem como subalterna, se identifiquem como oprimida, é melhor. Porque elas não vão querer fazer lutas e não vão querer fazer revolução. A gente tira o foco do ex-favelado e coloca numa pessoa que ascendeu socialmente muito rápido a partir do esporte. A televisão e a mídia vai usar como publicidade esses pequenos exemplos de alguns jogadores, né, que ascenderam, como se isso fosse possível para todos, né? Você já vai ver várias matérias. Por exemplo, tem um jogador do Palmeiras, toda vez que ele joga, toda vez o narrador fala que ele veio da Copa das Favelas, que é uma história legal e tal, mas assim, dá a impressão de que todo mundo pode ter esse futuro, sendo que não é, né? Um futuro desse é só para alguns poucos, né? Essas matérias, geralmente, elas vêm carregadas, né, de uma ideia de superação, né? De individualismo, de que o cara foi mais forte do que os outros, né? Então tem esse lado também. Isso está muito presente hoje no discurso do empreendedorismo, né? Quando você apaga a ideia de classe trabalhadora e transforma todo mundo em empreendedor, né? Então todo mundo é amigo do Roberto Justus, a gente pode jogar um tênis, tomar uma sauna, porque tá todo mundo no mesmo nível, né? Você acaba com a classe trabalhadora. O discurso meritocrático, ele se faz muito presente em estados mínimos, né? Você tira a responsabilidade do Estado e coloca sobre o indivíduo. Então, o fracasso individual, ele só depende da própria pessoa e não de todo um sistema de poder, onde o Estado, ele oprime o indivíduo, ele nega imposto, ele nega a saúde, ele nega a educação. Então, a gente tira a responsabilidade do Estado e coloca a responsabilidade no indivíduo. Então, essa individualização do fracasso é um discurso ideológico. É uma forma de falar para os grupos subalternos, se vocês forem bons o suficiente, vocês podem chegar lá. E
Enquanto esse discurso, na verdade, o que ele faz é: lutem que vocês chegam lá, porque nós, população hegemônica, não vamos fazer nada, e o Estado ele não precisa assumir o seu papel. E aí, assim, um ponto que eu acho que não pode faltar é que o subalterno, ele é um grupo que ele sempre posicionado socialmente a partir das identidades, tá? E ele precisa da identidade por quê? Porque ele não é um cidadão completo. Ele é um subcidadão. Então, os movimentos identitários, eles surgem para se lutar por uma cidadania não conquistada. Então, a partir das pautas identitárias, as lutas por uma cidadania, na verdade, tem o objetivo de reposicionar esse subcidadão na sociedade brasileira. Então, quando eu falo que a população brasileira ela é uma população subalterna, eu falo que a população brasileira é uma população que precisa de marcadores identitários e que tem lutas identitárias, porque a sua cidadania ela não é respeitada. Então a gente tem o subalterno negro, a gente tem o subalterno das diversidades sexuais, a gente tem o subalterno pobre, a gente tem o subalterno mulher, a gente tem o subalterno povos e comunidades tradicionais, né? Então, eu acho que a parte mais importante desse podcast talvez seja isso. Uma coisa que eu pensei antes do podcast foram em alguns filmes que retratavam essa condição de subalternidade. Por exemplo, Que Horas Que Ela Volta, com a Regina Casé, que é um filme que fez bastante sucesso aqui no Brasil, né? Que ela é mulher, nordestina e pobre. Então, a gente tem uma questão de subalternidade de gênero, de classe e de... Como o fato dela ser nordestina se enquadra em qual relação nesse caso? Acho ou não? Que regionalidade. Regionalidade, né? E aí também eu lembrei do filme Roma. Lembra do filme Roma, que foi indicado a atriz foi indicada ao Oscar, né? E ela era uma indígena argentina, indígena nativa, povo originário. Agora eu não sei qual seria o termo mais decolonial para ser usado. Até a Marília pode ajudar a gente nisso depois. O filme ganhou o Oscar, né, de melhor direção. Né? Mas você lembra que a atriz foi indicada ao Oscar de melhor atriz e ocorreu toda uma reação de atores mexicanos mesmo, e ela chegou a se chamar... primeiro disseram que ela não era atriz, depois disseram que ela tinha a sorte das feias, que a carreira dela não tinha futuro, que aquilo ia acabar ali mesmo, né? Ela foi muito criticada. Quando essas pessoas elas alcançam uma condição de destaque, elas são deslegitimadas, são atacadas, né? E eu acho que vai bem ao encontro dessa atriz, Yalitza Aparicio, é o nome dela, eu lembro, tá? Eu não anotei. Essas pessoas, elas são sempre representadas ou de uma forma caricata, né? Ou de uma forma extremamente sexualizada. A gente não está acostumado a ver essas pessoas em lugares de poder, em lugares de destaque. E aí, quando elas aparecem, sempre tem quem se incomode, né? A Que Horas Ela Volta trabalha justamente com isso, né? Porque o Fabinho, que é o filho da patroa, não passa na FAU, né? Na Faculdade de Arquitetura. E a filha esqueci o nome da empregada, da personagem da Regina Casé, a Val, a filha da Val passa, né? Uhum. E isso gera todo um desconforto, né, na família, né? Tipo, como assim a sua filha passou e o meu filho não passou? Tem uma série que eu assisti recentemente na Amazon Prime, que é Little Fires Everywhere, que trata bastante disso também, é bem legal. São duas famílias, é uma família rica, branca, e uma família mais pobre, que é só a mãe e a filha, que é negra e tal. E quando eles se mudam pra cidade, a mãe, né, dessa família rica quer de qualquer jeito que ela trabalhe como empregada pra eles. Mas ela não quer trabalhar como empregada, que ela é artista e tal. Mas você vê que a outra fica incomodada de não ver ela como empregada dela, sabe? De ver ela querendo uma situação de igualdade ali e tal. Essa série é bem legal. O Parasita, ele tem essa questão da subalternidade de classes, né? Que é uma família rica e uma família pobre. E o diretor, ele filmou o filme em diversas cenas, quando ele mostra, por exemplo, a família pobre na casa deles,
ele usa sempre num plano em que essa família tá, tipo, abaixo no subsolo, sabe? Ele usa sempre o subalterno embaixo, tá ligado? Ele usa a cena, né, o take, como metáfora da subalternidade. Que foi o que o Poço fez, né? Assim, guardando suas devidas proporções. O Poço é uma metáfora do que é a sociedade. E aí tem vários andares, né? Então, lembra muito o banquete de Platão. Tem um elevador que tem um banquete, esse elevador com esse banquete vai descendo e vai parando em vários andares. Então, os andares superiores, porque de fato são os andares superiores, quem está no andar superior come melhor. Quem está no andar inferior come pior. E aí, assim, o andar superior, ele cospe na comida, ele bagunça a comida, e aí isso vai ocorrendo em todas as camadas da sociedade. Uma dúvida, assim, a respeito do que você falou, é se a gente pode dizer que na sociedade brasileira atual, esses grupos, né, que você chamou de subalternos, eles não têm voz nessa sociedade? Seria algo que a gente pode afirmar? Eu não gosto eu particularmente, não utilizo o conceito de não ter voz. Tá. Porque quando você fala esse conceito, e esse conceito é muito utilizado por vários autores, quando você fala do conceito não tem voz, você destitui o poder desse sujeito. Sim. Então, para mim, que sou estudante da colonialidade, esse conceito me incomoda. Então, o que é que eu falo? Eu falo que o que a gente precisa fazer é ecoar a voz do subalterno, não é dar voz. Entende? Então, não é que ele não tem voz, é que a voz dele ela é silenciada. Aí você vê que a via para ecoar essa voz pelo lado do intelectual, né, que pode fazer esse papel. Mas você não acha também que talvez as políticas, ações afirmativas também não tenham um papel nisso? E outras coisas que você vê que possam fazer essa voz ecoar? Então, o que precisa é da sociedade civil, né? Quando eu falo intelectuais, eu devia ter me posicionado melhor. Quando eu falo intelectuais, entra vários grupos sociais, né? Inclusive a sociedade civil, os movimentos artísticos, né? Não é só o intelectual da academia, são os movimentos de resistência, né? Eu devia ter me posicionado melhor desde o início do podcast. Eu queria saber, com relação a essa questão dos subalternos, todos são subalternos em alguma perspectiva ou não? Como que funciona essa hierarquia dos subalternos? Rapaz, velho, pra mim todo mundo é subalterno, mas uma vez eu conversei com um colega que é doutor. Eu não sou doutora, eu sou uma estudante de mestrado. E meu colega que é doutor disse que não. Eu acho que só não é subalterno nos grupos hegemônicos. Tem a questão também, né, de que muitos brasileiros que aqui, né, no Brasil são da classe hegemônica e se veem assim, pelo menos, e quando vão para um outro país, né, para os Estados Unidos, é considerado latino, né? Então lá eles também experimentam, talvez de uma forma bem reduzida, né, do que os povos subalternos aqui no Brasil, né, num país que é extremamente violento e desigual, mas eles experimentam um pouco, né, do que é não ser o hegemônico, né, talvez. E o capitalismo ele é construído e baseado nesses marcadores identitários, né? Gênero e raça, né? A primeira forma de divisão do trabalho é a divisão sexual, né? Os homens fazem isso, as mulheres fazem aquilo. E a partir do momento que a gente tem a instituição da propriedade privada, a gente começa a ter uma divisão social do trabalho. E aqui na América, falando especificamente da América, Brasil, Estados Unidos e a América toda, a gente é inserido no sistema capitalista ali no final do século XV, começo do XVI, e a divisão do trabalho implantada aqui é uma divisão racial. A raça, ela foi o principal constituidor da desigualdade, né? Durante a colonização, durante o imperialismo. Então a gente tem os marcadores de colorimetria, né? Quanto mais claro, mais espaços
assim, melhor posicionados socialmente esses grupos vão estar. Então, por exemplo, eu, como negra, com a tonalidade de pele mais clara, eu sou a mulher que alguns homens procuram para ter relação sexual, porque a mulher negra ela é mais quente. Enquanto que mulheres mais negras que eu vão ficar solitárias por mais tempo. Entende? E isso se formou também na ocupação de cargos de poder. Então, tanto no amor quanto nos cargos de poder e de trabalho, a cor, ela grita. Você estava falando assim de lugares de poder, eu fico me pensando na política, quantos negros, a gente não vê tantos negros em cargos altos na política, se for parar para pensar, né? Por exemplo, você vê os Estados Unidos, que é um país até mais racista e mais segregador do que o Brasil, você teve um presidente negro. Agora, eu não consigo me lembrar um último candidato que tenha chegado próximo a se eleger negro no Brasil. Nem mulher, né? Nossa mulher, o que aconteceu com a nossa mulher, né? Verdade. Ela chegou lá, né? Mas, sim, foi total um preconceito fortíssimo, né? Fortíssimo. E mulher e negra ainda, mais difícil ainda. Porque assim, se uma mulher branca não conseguiu, um homem branco conseguiria, e aí a gente, assim, estabeleceria com essa pergunta, talvez, uma questão que seria muito complexa de responder, né? Se o brasileiro, ele é mais misógino ou racista. Silvio de Almeida, sabe, o jurista, ele fala que nos Estados Unidos é possível essas coisas acontecerem porque a população negra lá, ela gira em torno de, se eu não me engano, 14%, enquanto aqui no Brasil ultrapassa os 50%. Então lá tudo bem ter um presidente negro, um Jay-Z, uma Beyoncé, porque isso não vai alterar a estrutura, né? Enquanto aqui no Brasil, essas coisas poderiam provocar uma verdadeira revolução, né? Isso alteraria, inverteria a pirâmide social, a estrutura social. Segundo algumas estimativas, o Brasil recebeu quase a metade dos africanos trazidos para a América, né? Dos 12 milhões, quase metade veio para o Brasil. No Brasil é meio por baixo dos panos, né? Por ser a maioria, né, negra, assim. Então esse racismo, ele é meio que velado, assim, né? Ele não é tão direto, talvez, como nos Estados Unidos. Estados Unidos, se você tiver uma gota de sangue negro, assim, na sua ascendência familiar, você é considerado negro. O Brasil seria um país negro, total, pô. Exatamente. Todo mundo tem alguma descendência negra. Exatamente. A minha bisavó era negra. Só que o que acontece? De acordo com as teorias eugênicas, né, do século XIX, para o país ser desenvolvido, para o país ir para frente, se modernizar, de acordo com o darwinismo social, né, tinha que ser o quê? Tinha que ser um país branco, né? E tem também o estímulo, né, à miscigenação, né, no Brasil, que é ao contrário dos Estados Unidos, né? Então, Isso. que é as teorias para branquear, né, a população. Gente, vocês... Deixa eu beber água. Se falar mal de mim, eu fico sabendo depois, viu? A miscigenação, na verdade, ele foi um processo da colonização para usurpar território. A miscigenação, ela era forçada pelo Estado para que houvesse a miscigenação e não houvesse, por exemplo, povos indígenas, porque houve a miscigenação. Então, era uma forma do Império Português usurpar territórios indígenas, transformar esses territórios indígenas em colônias portuguesas, entende? Então, o processo de miscigenação no Brasil, ele teve o principal ponto de partida a usurpação do território. Por isso que é importante a gente falar que onde há território, há apartheid e há discriminação racial. Apartheid foi aquele regime implantado na África do Sul, que separava brancos e negros, e que vigorou, acho que até os anos 90, agora não lembro a data. Eu poderia abrir o Google aqui e olhar, mas não vai rolar não, gente. Pesquisa aí no Google, lição de casa, o professor Léo passou. Mas é um regime que dividia brancos e negros, né? Legalmente instituído, e para frequentar os lugares dos brancos, os negros tinham que portar uma espécie de um passaporte. Então, quando a gente fala em apartheid, a gente fala de divisão racial legal, né? Legalmente instituída. Os territórios que tem apartheid, né, no Brasil, a favela,
quando você me pergunta, não existiram leis de apartheid no Brasil, a colonização brasileira e a formação do Estado brasileiro foi muito genial, né? A cidadania brasileira ela foi formada em desigualdade. E aí, quanto mais claro, por exemplo, um negro menos ele se sente pertencente ao ser negro. E aí, o que é que o movimento racial e branco fala para as pessoas que são menos retintas, né? E quando eu falo retinta, é que tem menos tinta, que tem menos melanina. Os discursos hegemônicos falam que a gente não é nem negro nem branco. A gente que é menos retinto, não é nem negro nem branco. E o que é esse não ser negro nem branco? É um não lugar. Então, uma pessoa que ela está no não lugar, ela é muito mais facilmente de ser manipulada. Então, isso acontece, inclusive, com a cidadania brasileira. O que é ser brasileiro? A gente não consegue dizer. Então, a gente tem um grupo do Sul que se acha um outro tipo de brasileiro. A gente tem um grupo do Sudeste que se acha outro tipo de brasileiro e carioca, que não é do Sudeste, ele é carioca. A gente tem o Nordeste, onde a gente é uma região que a gente é muito unida, assim. Eu vejo como uma das regiões do Brasil que é mais unida. Nordestino sabe que está falando com nordestino, mesmo que esteja falando em outra língua. Se estiver falando inglês, pelo sotaque do inglês, a gente sabe que é nordestino, né? Está falando francês, pelo sotaque do francês, a gente sabe que é nordestino. Então, assim, esse não lugar é muito importante para a opressão, né? E o discurso hegemônico brasileiro, ele soube muito bem como construir o subalterno e como dividir e estigmatizar as pessoas. A partir da raça, a partir da classe, a partir da orientação sexual. E aí vão entrando vários marcadores sociais que vão jogando terra em cima de determinados sujeitos. E aí a gente fica atolado na opressão. Então, entender sobre quais são as opressões e o quão subalterno a gente é, qual é o nosso lugar de fala e como a hegemonia nos posiciona na sociedade, é entender também sobre libertação. É entender também quais são as amarras que nos prendem, quais são os conceitos, quais são os discursos ideológicos que estão nos amarrando para poder quebrar essas correntes, né? O que acontece com o lugar de fala, na verdade? O lugar de fala é o reconhecimento como indivíduo na sociedade. É o reconhecimento das identidades socialmente. É como você se identifica e como a sociedade te identifica. O lugar de fala é isso. Que tipo de indivíduo você é socialmente? Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou bissexual, eu sou nordestina, eu sou da classe média, eu sou estudante de mestrado. Porque a partir dessa conscientização, eu sei quais são os discursos hegemônicos que eu não devo reproduzir. E quando o lugar de fala gera o discurso de que só quem tem esse lugar de fala pode opinar sobre algumas questões que afetam esse tipo de grupo. Eu concordo, né, em diversas vezes, né, você não vai ver um homem palestrando sobre feminismo ou qualquer coisa assim, mas às vezes alguns discursos acabam sendo cortados e são discursos de um grupo por ter mais voz, entre aspas, assim, por estar nessa escala social, que às vezes poderia ajudar. Que nem, por exemplo, eu tava vendo eles comentando do Black Lives Matter, e era um cara do movimento negro aqui brasileiro. Mas então, ele tava falando que o diferente desse movimento, do Black Lives Matter, foi que os brancos saíram às ruas juntamente com os negros. Então isso acabou dando uma força para o movimento, porque por muitas vezes quando a polícia vê só negros, ela vai ser mais violenta do que se tiver uma... Então, às vezes, por vezes, esse apoio pode ser positivo. Não, agora peraí que eu vou dar na sua cara. Quantas entrevistas de mulheres você assiste? Mas assim, às vezes eu me paro para pensar quantos símbolos femininos a gente tem em destaque, pessoas que a gente admira. É verdade, é porque as mulheres realmente tá melhorando, mas assim, muito aos poucos, né? É verdade, até no cinema, você vai ver diretora mulher, você vai lembrar o quê? Sofia Coppola, que é o quê? Filha do Coppola. Tem a Greta agora, que tá surgindo, Gerwig e tal, mas que também ela era mulher do Noah Baumbach, que é um cara conhecido. Você vê
Você vê Mas o espaço também era pras mulher mulheres. do cara. Nossa, Constan. Ele tá falando grande. justamente da hipocrisia disso, né? De só quando a mulher tá associada a um homem famoso que ela tem fama, né? Obrigado, Bruninho. O que eu quero dizer é que ela já tinha uma conexão com a indústria. Você não vê pessoas que não têm, mulheres que não têm conexão com a indústria tendo espaço que os homens têm, entendeu? Isso que eu tô falando. Não, eu entendi perfeitamente. E aí virou conversa de mesa de bar. A gente tem que ver até que ponto é necessário radicalismo ou não. Quando algum grupo está ocupando espaço que tira o subalterno e o oprimido de falar sobre ele mesmo, eu acho isso errado. Então, por exemplo, quando um homem vai fazer mansplaining e explicar o que é o feminismo, a gente tem que se perguntar por que ele está ocupando o lugar de uma mulher. E aí eu acho assim que o processo de ecoar a voz é importante, né? Porque, por exemplo, quando você fala pelo outro, você está destituindo o poder dele, né? Então eu acho que o papel é assim, se foi dado a você um papel de falar pelo subalterno, o que você tem que fazer escolha um subalterno para falar sobre. E aí quando você faz isso, você inverte as relações de poder. Por exemplo, quando o homem é chamado para falar sobre raça, o ideal é que ele proponha que uma mulher também fale sobre raça. E aí eles falem juntos. Quando o homem branco vai falar sobre subalternidade ou sobre raça, ele tem que se perguntar se de fato esse papel é para ser ocupado por ele. O ideal é que os aliados da luta, eles saibam quando eles devem falar e quando eles devem ceder ao lugar ao subalterno. No doutorado eu tô pensando em estudar o periódico lá, que até comentei com você, né? Da educação, né? Dos negros nos Estados Unidos, né? Eu faço isso na condição de educador, professor, acadêmico, mas eu fico pensando se eu vou poder falar disso depois, tá ligado? No dia que teve o Black Lives Matter nas redes sociais, eu fiquei pensando muito isso, sabe? Porque, tipo assim, primeiro eu não queria postar nada. Aí todo mundo começou a postar, né? E teve aquele efeito manada e tal. Aí eu postei também e tal. Aí depois falei, vou começar a fazer... Mas o que eu vou falar, tá ligado? Porque eu não tenho lugar de fala aí, né? Mas tava todo mundo mobilizado, né? E eu comecei a colocar coisas que eu gosto da cultura negra nos meus stories, músicas e filmes e coisa e tal, assim. E depois eu vi um texto de uma menina falando, sabe? Falando que é aquela coisa, eu ali tava no meu papel de branco, falando provavelmente para uma porcentagem majoritariamente branca, de classe média e tal. É importante esse discurso para esse tipo de público também, para eles, sei lá, tentarem entender talvez a problemática do racismo no Brasil e tal. Algo assim, né? É difícil falar, porque eu não tenho lugar de fala. Eu acho que também... você pode começar sempre assim, eu não tenho lugar de fala. Eu acho que você começar assim é importante. Eu não tenho lugar de fala, mas eu gostaria, eu quero ser aliado da luta, né? E aí com essa frase eu respondo ao Léo também, quando ele diz, eu não sei se eu tenho lugar de fala para falar sobre esse meu trabalho que eu quero fazer. Que você tem que ter o dobro e o triplo de cuidado como você vai construir esse discurso, né? Se você vai afirmar estigmas ou se você vai reposicionar os sujeitos na sociedade. Eu acho que é isso que muda tudo. Não, eu ia falar se a gente não vai fazer o porção de batata. É verdade. Eu já ia acabar sem versão de batata. Mas assim, antes da gente fazer isso, queria saber se tem mais alguma coisa que você queira falar por último aí. Porque depois desse quadro a gente encerra o programa. Tá, eu quero pedir Leonardo em casamento, gente. Tá, eu aceito, e aí os dois vão ser padrinhos e os ouvintes vão mandar presentes. Ô garçom! Me vê uma batata frita, por favor! Bom, então é isso, galera. Chegamos ao ponto do nosso programa de hoje, onde nós damos indicações relacionadas ao tema que nós acabamos de discutir. Bom, quem quer começar dando a sua primeira indicação aí? Então, eu queria recomendar 3 músicas. A primeira é Não Recomendado, de Caio Prado.
A segunda é Mano Chao, Clandestino. E a terceira é Miss Bolívia, a história da humanidade e a história da enfermidade. Eu vou indicar o filme A Que Horas Ela Volta e vou indicar a música Latinoamérica do grupo de rap Calle 13. Escreve Calle com 2 L's 13. A minha indicação é uma história de amor e fúria, que é uma animação e conta a história do Brasil, mas trazendo o ponto de vista dos silenciados, né? Então, traz muito essa questão das revoltas que tiveram ao longo dessa história. E é bem fácil, muito legal de acompanhar e vale a pena. Bom, eu vou fazer 2 indicações. A primeira é da série que eu comentei aqui, que é o Little Fires Everywhere, que tem na Amazon. É uma série muito boa, assim, e mostra muito bem a relação de poder entre 2 famílias, uma família rica, uma família mais pobre, uma família branca e uma família negra. É muito boa, inclusive tá fazendo muito sucesso. Me lembrou até Parasita e me lembrou um pouco a relação das famílias, me lembrou Parasita. E a relação racial que eles colocam me lembrou os filmes do Spike Lee também. É realmente uma série muito boa. E a outra indicação, né? Afinal de contas, a gente tá falando de Brasil, não vou dar só uma indicação estadunidense. É a série Guerras do Brasil, que tá na Netflix, que vai contar a história do Brasil no formato das guerras, né? Mostrando que, na realidade, o Brasil não é tão pacifista assim. Na realidade, ele foi moldado por meio de guerras. Ô Constan, e é o mesmo diretor, esse documentário que você falou, é o mesmo diretor de uma história de amor e fúria. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado para você que esteve até aqui nos acompanhando. Foi muito bom. Espero que você tenha gostado e espero a sua presença aqui novamente na semana que vem. Eu sou o Constan, jornalista e humorista. E, bom, eu gostaria de agradecer a presença aí da nossa Mulher Maravilha, a Marília Maravilha. Muito obrigado, Marília. Acrescentou e muito ao nosso papo de hoje, viu? Valeu, galera, e espero que esse podcast tenha abrido novas perspectivas aí para os ouvintes. Obrigado, gente. Me despeço de vocês. Queria agradecer a Marília pela aula. Foi sensacional. E a gente conversa. Queria agradecer pelo convite dos meninos. Foi ótimo estar com vocês. Um beijo, queijo e uma fatia de caranguejo. Então é isso. Marília estará de volta para falar sobre o casamento, mas isso é um papo para o próximo podcast. Aquele abraço. A gente tem um Batata Tinder. Você ouvinte aí, adiciona a gente no Instagram e deixa um comentário, curte lá, deixa um comentário, que a gente vai arrumar para você também um par para essa quarentena.